Olá, meus queridos estudantes, tudo bom, monitores e monitoras? Eu queria desejar a vocês aqui bons estudos nessa nossa etapa agora. A gente agora vai trabalhar problemas envolvendo gráficos diversos. A gente sabe que nem todos os gráficos são de linha, nem todos os gráficos são de funções comuns. Alguns dos gráficos que a gente utiliza, às vezes, no dia a dia, são gráficos de formas distintas. Por exemplo, tem gráficos de linha, gráficos de setores, né, gráfico radar, entre outros, né? E isso também é explorado também, tanto nas avaliações externas como também no Enem. E aí eu coloquei para vocês esse primeiro problema, em que ele fala que um gráfico expõe alguns números da gripe H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde, tá? Então, aí tem um gráfico, não é um gráfico de coluna, é um gráfico de linhas, tem adultos entre 20 a 29 anos, gestantes, doentes crônicos, nós temos indígenas, crianças de 6 meses a 2 anos, então a gente tem um grupo aqui, cada um demonstrando as linhas, tá? Então ele diz, de acordo com esse gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta o vírus de H1N1 é a categoria D. Então, quando ele coloca de acordo, então o gráfico, a resposta é tirada dessa situação aqui. Então, qual é a categoria que está mais exposto a pegar o vírus? Então, vai ser aquela que tem a maior ou menor imunização. Então, nesse caso, a menor imunização. Nesse caso, vai ser essa linha aqui, que é de 20 a 29 anos, que são os adultos entre 20 e 29 anos, a letra D, ok? Então, aí é uma análise, quando ele diz de acordo, ou o gráfico é o centro para você encontrar a resposta, tá? Veja esse gráfico 2 agora, que diz que o gráfico mostra como a variação percentual do valor do produto interno PIB do Brasil por trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, sempre quando você vê falar a palavra PIB, e diz o PIB cresceu 2, o PIB cresceu 1, significa dizer que aquele valor de dinheiro, ele cresceu em relação ao ano anterior, tá? Então, ele tem aí, nós temos aí um gráfico de linhas, gráfico de segmentos de linha, que vai desde o primeiro trimestre de 2009 até o primeiro trimestre de 2021, tá? Então, aqui você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto de 2009, primeiro, segundo, terceiro e quarto de 2010 e o primeiro trimestre de 2001, tá? Disponível aí no IBGE. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi. Então, qual é o maior valor do PIB? Se você não tem a compreensão do que, como é colocado a linha, você poderia dizer, bom, o maior valor do PIB eu acho que está aqui, ó, no terceiro trimestre, tá? Então, quem colocar terceiro trimestre de 2009, na verdade, vai errar. É tão tal que não tem essa alternativa aqui. Então, a ideia seria o seguinte, olha, essa aqui o PIB teve menos 1,92, então o PIB caiu. Depois o PIB subiu para 1,87. Depois o PIB aumentou o valor 2,57. Embora que essa linha esteja dizendo queda, mas não caiu não. Ele aumentou, só que não aumentou mais do que 2,57. Ele aumentou só 2,45. Ele também está positivo aqui, 2,19. Então, ele aumentou também o valor. Ele também aumentou 1,59. Aqui é 0,39. Ele também aumentou. 0,75 positivo aumentou. 1,1 aumentou. Ou seja, depois do primeiro trimestre de 2009, todos os anos o PIB saiu aumentando alguma coisa. Ou seja, o PIB em 2011, em valor, por isso que fala aqui, olha, em valor, olha aqui dizendo, em valor, o maior foi do primeiro trimestre de 2011. Então, a resposta é a alternativa E, ok? Então, observe que é diferente, se disser assim, onde teve o maior valor percentual, então seria o terceiro trimestre de 2009.
com certeza, tá? Mas a pergunta é o maior valor, é dinheiro. Então, letra E, porque depois do primeiro trimestre de 2009 sempre cresceu, tá? Vamos agora passar para a terceira questão. Aí na terceira questão ele já diz o seguinte: um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existe 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, analisando esse gráfico, aqui você tem bactérias das espécies 1 e 2. Nesse caso, você vai para segunda-feira aqui, segunda-feira, e em segunda-feira, esse clarinho, esse pontinho clarinho aqui, ele indica a bactéria 1, tá? E esse escuro que está aqui, ele indica a bactéria 2. Ou seja, ele quer saber o seguinte, vamos lá. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura é a máxima, ou seja, é a maior? Vamos olhar aqui. Na segunda-feira nós tivemos logo de início 1.250 com 350, ou seja, na segunda-feira tivemos a soma dos dois, que dá 1.600. Na terça-feira, nós tivemos 800 com 1.100, ou seja, nós tivemos 1.900. Na quarta-feira, nós tivemos 1.450 com 300, ou seja, 1.750. Na quinta-feira, 850 mais 650, que vamos obter 1.500. Na sexta-feira, 300 com 1.400, que dá 1.700. No sábado, 1.000 com 290, 1.290. E no domingo, 0 com 1.350, que dá 1.350. Ou seja, o dia que tem maior quantidade de bactérias vai ser na terça-feira, 800 mais 1.100, 1.900. Então, terça-feira, alternativa A, tá certo? No item 3. No item 4, aí a gente já vai precisar já de alguns instrumentos matemáticos para resolver esse item, tá? Então, mas precisamos de cálculo. Estimativas do IBGE para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012 apontavam uma participação por região, conforme indicado no gráfico. Então, você tem a região sul, 37,2%, a região sudeste, 11,4%, a região nordeste, 10,4%, a região norte, 2,7% e a região centro-oeste, 38,3%. Vamos lá e continuar, tá? As estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras produziam juntas um total de 119,9 milhões de toneladas dessas culturas. Em 2012, de acordo com esses dados, quer dizer, tudo vai ser tirado da tabela. Quando vê de acordo com os dados, de acordo com os gráficos, tudo você vai lá para a tabela, tá? Qual seria o valor máximo qual seria o valor mais próximo da produção em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 da região sudeste do país? Então vamos ver. Ele diz o seguinte: as duas regiões maiores produtoras produziram juntos isso aqui. Então, quais são as duas maiores regiões produtoras? É o sul e é o centro-oeste, tá? Então, as duas juntas, vamos lá, 37,2, somado com 38,3, nós obteremos 5, 15 a 1, 7. Então, 75,5%, tá? 75,5% equivale a uma produção de 119
1,9 milhões. Ok? A pergunta é, de acordo com esses gráficos, qual seria realmente o valor da região sudeste? Na região sudeste, a produção é de 11,4%. Então, vamos lá. Se 75,5% produz 119,9 milhões, então 11,4% vai produzir X milhões. Esse X é o que a gente, na verdade, está querendo. Então, fazendo o produto meio pelos extremos, 75,5x é igual a 11,4 vezes 119,9. Então, deixa eu fazer essa continha aqui, tá? Se você quiser arredondar para 119,9, professor, é aproximadamente 120. Se você quisesse, poderia fazer isso, tá? Se fosse no Enem, eu arredondaria isso, porque eu sei que daria um resultado aproximado. Então, isso aqui para o Enem, a gente poderia dar um valor mais próximo, que seria esse aqui, ó, 120, tá? Eu faria isso porque seria uma aproximação, por isso que está falando aqui a palavra mais próximo. Então, é para ajudar. Então, 120 vezes isso, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, tracinho, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, novamente, como é vezes 1, vai repetir a mesma coisa, 0, 8, 6, 3, 1. Então, deu, como tem uma vírgula aqui, ó, então eu tenho 1.368. 1.368. Bom, agora é só fazer a divisão. Então, vamos fazer agora a nossa conclusão, tá? X é igual a 1.368 dividido por 75,5. Então, aí, você vai fazer no Enem, por isso que no Enem, às vezes, tem uma questão assim, você pode aproximar. Então, vamos aí aproximar agora. 75,5, tá? Então, eu tenho aqui o quê? Então, eu tenho, vamos lá ver agora, eu vou tirar essa vírgula, colocar um zero, vai ficar 755, 1.001, bom, tá, beleza aqui. Então, 1, então, eu agora vou tirar, então, tirar em 1.368, então, tirando 755, nós temos 8 menos 5, 3, 6 menos 5, 1, 13 menos 5 dá 6, né? 6. Então, 613. Baixando um zero. Qual vai ser o número? Vamos lá. Vamos lá. 6, 8. Vamos pensar se é 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 5 dá 40. Com 4, 44. 8 vezes 7, 56. Com 4 dá 60. Ou seja, 6.130 menos 6.040, nós vamos obter aqui de resto 60 com mais 30, 90. Ou seja, vai dar 18 alguma coisa. Olhando para as alternativas, a gente obtém a letra E como solução do problema, tá? Então, é um cálculo de regra de 3. Eu arredondei para facilitar esse tipo de cálculo, tá certo? Esse problema. Então, aí a gente vai ter a quinta questão, mas eu vou parar o vídeo para o vídeo não ficar tão longo para vocês assistirem, tá certo? Um abraço e fique aí que a gente vai gravar agora a nossa próxima videoaula para a gente aí responder as outras questões.